Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Graças a Deus. Estou gravando aqui, hoje é sexta-feira. Tá chovendo aqui, mó gostoso. Tá? Porque passou um calorão essa semana, né? Não sei, tem muita gente que me assiste aí do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Mas aqui em São Paulo, a gente está em São Paulo, teve um calorão aí durante a semana e Deus mandou a chuva. A chuva é muito boa. Muito bem, vamos continuar aqui falando sobre o quê, hein? Quero saber, você está ligado. Vamos falar sobre o quê? Eu queria estar na sala de aula. Falando em sala de aula, eu queria fazer um pedido de oração aqui para vocês. Nós aqui na Igreja Batista Redenção ainda não voltamos às nossas aulas do departamento infantil. Desde as crianças, dos bebezinhos até os com 12, 13 anos. Queria que vocês orassem por isso, porque eu estabeleci aqui um critério que quando voltassem às aulas nas escolas, nós também voltaríamos aqui. Para não ter problema de falar a igreja que contaminou, não sei o que, teve contaminação lá, para não ter esses burburinhos desnecessários, tá? E eu queria muito voltar às aulas ainda esse ano, mas estou meio desesperançoso. Então orem por isso. Eu não sei qual é o desejo de vocês. Eu sei que as crianças aqui da nossa igreja, algumas, vêm me perguntar e falam, pastor, e aí as aulas, não sei o quê. Falar, gente, tem que esperar um pouco mais de paciência, tá bom? Então orem por isso, porque é muito ruim ficar sem aprender, sem se reunir, sem ter a comunhão ali da sala de aula, tá bom? Da sala de aula aqui, não formalmente falando, mas aqui reunidos como irmãos em Cristo, como crentes em Cristo, aprendendo a sua palavra. E os vídeos que nós estamos fazendo aqui, nós não vamos parar. Então, essa é uma boa notícia para quem nos acompanha de longe. Esses vídeos não vão parar, você pode acompanhar aí, a minha esposa grava os vídeos dos pequenininhos, de 4 a 7 anos, e eu gravo aqui dos 8 a 12 anos, tá bom? Eu sei que tem gente com muito mais de 12 anos que me assiste, aprende também, fico muito feliz, muito lisonjeado pela audiência que vocês dão aqui, que Deus nos abençoe fazendo-nos crescer no conhecimento e que esse conhecimento se reflita, se expresse numa vida de obediência. Não adianta conhecer os mistérios do universo, os mistérios da Bíblia toda e não obedecer a Deus, não andar conforme a Bíblia diz. Jesus olhou para os fariseus, para os mestres da lei, eles eram mestres da lei, conheciam toda a lei de Deus, o Antigo Testamento que eles tinham na época, né? Conheciam de capa a capa. Mas como é que Jesus chamava eles? De hipócritas, de sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados? São sepulcros que por fora são lindos, maravilhosos, pintadinhos lá, mas por dentro só tem morte, sujeira, podridão. É isso aí. Então, que o conhecimento que vocês obtêm da palavra de Deus se transforme na vida, se expresse na vida de vocês, obedecendo a Deus em todos os seus caminhos. E nós vamos ver agora, nessa aula, as profecias sobre o nascimento de Jesus. Sim, as profecias. Na semana que vem eu já começo a história de Jesus propriamente dita, a história do seu nascimento, e aí nós vamos caminhando, nascimento, infância, ministério de Jesus, e tudo mais que temos para aprender sobre o nosso Salvador, tá bom? Como eu disse para vocês na aula passada, se você não assistiu, assista a aula passada. Pausa esse vídeo e vá no outro vídeo primeiro. Como eu disse lá na aula, o objetivo de Deus era manifestar a sua glória em Jesus. Esse sempre foi o objetivo do Senhor. Nos escolhendo antes da fundação do mundo, sempre foi esse o objetivo dele, manifestar a sua glória no Salvador, na cruz de Cristo, morrendo por pecadores, dando a sua vida pelos seus amigos, por aqueles a quem ele escolheu. Esse era o ápice, o alto ponto da glória de Deus, para mostrar ali o seu caráter bondoso, o seu amor benevolente, tudo isso. E o Antigo Testamento, não obstante os profetas estarem falando ali com Israel, eles sempre davam, não vou falar que são pistas, mas eles sempre falavam acerca de um Messias que viria no futuro. Por quê? Porque esse sempre foi o plano de Deus.
Deus não queria ali fazer que Israel obedecesse por suas forças, obedecesse à lei. O livro de Romanos vai falar sobre isso, mas que um dia o Salvador viesse e livrasse todos dos seus pecados. É assim. Então os profetas, e não só os profetas, desde o Gênesis, vocês já acompanharam comigo sobre o proto-evangelho, não acompanharam? Se você não viu a aula sobre o proto-evangelho, pausa o vídeo e vá lá, vê a aula sobre o proto-evangelho. O que é proto? É um protótipo, algo que ainda está em formação, não é algo completo. Proto-evangelho, que foi dito aonde? Vocês lembram? Lá em Gênesis 3,15. Então abra sua Bíblia em Gênesis 3,15. Está falando de Jesus ali? Claro que está falando de Jesus ali. Muito importante. Já no livro de Gênesis. Já no livro de Gênesis está falando de Jesus. Não está falando o nome Jesus, tá, gente? Claro, não estava escrito lá Jesus. Mas está falando dele. Gênesis 3,15, que eu pedi para vocês decorarem. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando aqui para a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Então, entre o descendente de Satanás, os filhos de Satanás, já expliquei para vocês o que são filhos de Satanás, tá? Não é que Satanás procriou, não são os demônios, não. Já expliquei para vocês, volte lá no vídeo. E o descendente da mulher. Descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça. Quem feriu a cabeça de Satanás? Quem foi? Quem foi o descendente da mulher que feriu a cabeça de Satanás? Foi Jesus. Foi Jesus. Antes de continuar, eu quero explicar para vocês aqui um conceito teológico para ajudar vocês na compreensão de toda a Bíblia. Na teologia, quando nós estudamos teologia, nós aprendemos que Deus revelou a sua vontade progressivamente. Se chama revelação progressiva. O que significa isso? Revelação aos pouquinhos. Deus foi revelando a sua vontade, o seu plano aos pouquinhos. Deus não chegou assim lá em Adão e Eva, bom, tá aí, ó, o que eu vou fazer na história é isso aí. Não. Só deu essa pinceladinha, assim, ó, Adão e Eva não tinham noção. Satanás, o autor bíblico, que é Moisés, ele não sabia que era Jesus. Não sabia. Nós sabemos por quê? Nós já temos toda a revelação, que são os 66 livros da Bíblia. Hoje, nós já temos toda a revelação de Deus. Mas, quando Deus criou o mundo, ele foi revelando a sua vontade, o seu plano, progressivamente, aos pouquinhos. Não foi tudo de uma vez, tá bom? Então, quando Moisés escreveu Gênesis 3,15, ele provavelmente não sabia, ele tinha uma noção, lia o texto, pensava, vai vir um Messias que vai nos livrar aí da influência de Satanás. E era só isso. Era só isso. Não sabia que era Jesus, não sabia que Jesus morreria na cruz, não sabia. Tinha só essas informações. Então, Deus deu só uma pista, alguma pista, e depois Deus vai aumentando a sua revelação, dando mais pistas e nós podemos montar ali todo o escopo da história. Nós hoje temos tudo, sabemos tudo. Temos aqui o livro, a Bíblia, os 66 livros, temos a revelação completa, mas nós precisamos... Por que é importante saber da revelação progressiva? Por quê? Para nós não cometermos erros de falar que alguns textos anteriores falam o que textos posteriores estão dizendo. Não. O que eu disse para vocês, estou dando um exemplo. Moisés não sabia. Então falar que Moisés viu Jesus quando olhou nesse texto... Mas claro que Moisés não viu Jesus. Moisés nem sabia. Lá em Isaías vai dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Aí já a revelação maior. Já esse plano aqui já está tomando contornos, já consigo ver. É como se nós estivéssemos diante de um vidro embaçado. Você consegue ver o que está atrás do vidro? Não, porque ele está embaçado. E o que você precisa ver o que você precisa fazer para ver através desse vidro? Você vai lá e vai limpando.
para você poder ver o que está através do vidro. A revelação bíblica é assim, ela vai aos poucos limpando o nosso entendimento para que nós consigamos enxergar as coisas que estão além, que era o plano de Deus em Jesus. Então, muito importante esse conceito teológico para vocês lerem corretamente a Bíblia, tá bom? Não se esqueçam disso, a revelação progressiva de Deus, aos pouquinhos. Fecha o parênteses. Vamos voltar aqui. Gênesis 3,15 foi cumprido aonde? No nascimento de Jesus. Jesus concebeu de quem? Jesus foi concebido por quem? Por Maria. Maria era uma mulher. Eu escolhi aqui o texto de Gálatas 4, que nós já lemos na aula passada. Fala que Jesus foi nascido de mulher. Fala assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Olha aqui, a descendência da mulher, aí pisando na cabeça vai acontecer lá na cruz, como eu já expliquei para vocês. Mas eu quero chamar a atenção para a profecia sobre o nascimento de Jesus. Jesus precisava nascer de uma mulher? Sim, o texto de Gênesis já falava isso, que o descendente da mulher feriria a cabeça. Então ele precisava nascer de mulher. E ele nasceu de mulher? Nasceu. A profecia foi cumprida. Nós podemos aprender aqui, além de tudo, que Deus cumpre suas promessas. Nós já estudamos isso, já vimos isso lá na história de Elias, mas aqui está sendo reforçado que Deus cumpre as suas promessas. Beleza? Segunda promessa, ou segunda profecia acerca do nascimento de Jesus. Gênesis 12:3. Gênesis 12:3. Olha, em Gênesis tem bastante coisa sobre Jesus. Tem. Mais uma vez, não está falando Jesus aqui, tá? Não está claro. A gente está limpando ali o vidro para poder ver através. Gênesis 12:3 diz assim: abençoarei, Deus falando com Abraão. Vocês lembram da história de Israel no Antigo Testamento, que Deus levantou Israel por meio de Abraão. Volte lá na aula. E aí está fazendo uma promessa a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como assim? Todo mundo, os chineses, os japoneses, que nada tem a ver com a descendência de Abraão, ele está falando, em ti é através dele, através da semente de Abraão, através dos seus filhos, da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E aí Abraão olhou para isso e falou, nossa, que legal. Mas como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Já expliquei para vocês, ó. Jesus é judeu. Jesus veio da descendência de Abraão. E como todas as nações da terra foram abençoadas, se nem todos são descendentes de Abraão? Não é todo mundo que é descendente de Abraão, não é todo mundo que é judeu. Você é judeu? Se você não é judeu, você não é descendente de Abraão. Mas aqui está dizendo, ó, todas as famílias da terra serão abençoadas. Chineses, japoneses, brasileiros, americanos, africanos, europeus, todas as famílias serão abençoadas. Não todas as famílias da terra sem exceção, gente, porque nem todo mundo é crente, claro. São pessoas de todas as famílias, sem distinção, não sem exceção. Através de Jesus. Isso se cumpriu lá em Mateus 1. Mateus 1, no versículo 1, diz que Jesus é filho de Abraão. Filho de Abraão. Ele veio da descendência de Abraão. E aí, por causa da revelação progressiva, nós descobrimos que por meio da salvação que Jesus dá, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Todas as pessoas, o japonês que se converte, o chinês, o coreano, o árabe, o brasileiro, o americano, todo mundo pode, por meio da salvação que Jesus dá, por meio do filho de Abraão, por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Então aí mais uma profecia. Abra sua Bíblia lá em Mateus 1 para ver ele sendo chamado de filho de Abraão. Filho de Abraão. Mateus 1, no versículo 1. E ele também é chamado aqui no versículo 1, veja aí, livro da genealogia de Jesus. Você achava que genealogia não servia para nada, né? Olha como tem importância. Se Deus pôs na sua palavra, tem muita importância. Filho de Davi,
filho de Abraão. E aí vai a descendência aqui de Abraão até chegar em Jesus. De Abraão até chegar em Jesus, mostrando a linhagem de Jesus e o seu relacionamento, né, sua descendência, ele sendo descendência de Abraão, tá bom? Mas aqui nesse texto também diz que ele é filho de Davi. O que significa ser filho de Davi? Abra sua Bíblia em segundo livro de Samuel e veja a promessa, segundo livro de Samuel, e veja a promessa, profecia que Deus faz aqui a Davi. Segundo Samuel 7. Segundo livro de Samuel, no capítulo 7, aí nos versículos 12 e 13. Vamos lá, diz assim, 12 e 13 de 2 Samuel 7. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, Deus fazendo aliança com Davi. Está falando, quando você morrer, é isso, está dizendo isso, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Que descendente é esse? Davi sabia que era Jesus? Não sabia, por causa da revelação progressiva. Pois lá na frente é que nós vamos descobrir que era Jesus. Farei levantar o seu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Davi poderia achar que era Salomão? Poderia. Depois de mim vai vir meu filho, e ele vai reinar. Mas olha só o versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir... Não, onde eu estou? 12 e 13. 12 e 13, vamos lá de novo. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quem edificou uma casa para Deus? Foi Salomão ou foi Jesus? Foi Salomão. Salomão construiu o templo. Nessa época era chamado de casa de Deus. Era o templo. Mas que história é essa no versículo 13? Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono de Salomão, filho de Davi, está estabelecido hoje? Não. Israel não tem trono hoje lá. Alguém sentado lá. Mas quem ocupou esse trono? Quem vai ocupar fisicamente no futuro e quem ocupa esse trono hoje? Jesus. Jesus. Aí nós aprendemos que Deus estava falando aqui acerca de Jesus, do seu descendente, o descendente de Davi. Isso foi cumprido lá em Mateus 1. Mateus 1, falando da genealogia de Jesus, chamou Jesus de filho de Davi. Mas veja Lucas 1,32. Lucas 1,32 vai falar sobre o trono, muito importante. Lucas 1,32 vai falar sobre o trono. Diz assim Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Está falando de Jesus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aqui o cumprimento da profecia. Mas não era Salomão? Não, olha só o 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Sobre a casa de Jacó é sobre Israel. E o seu reinado não terá fim. Então aquele texto lá estava falando de Jesus. Davi sabia? Não sabia. Revelação progressiva. Não sabia, mas estava lá tudo nos planos de Deus. Vamos caminhar aqui. As últimas duas profecias. Agora, sobre o nascimento virginal de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 7,14. Isaías 7,14 vai falar sobre o nascimento virginal. Eu vou explicar para vocês, na semana que vem, por que Jesus precisava nascer de uma virgem, quais são os efeitos disso para a nossa teologia. Será que Maria era imaculada? Será que Maria não tinha pecado porque ela era virgem, concebeu? Vamos tirar essas dúvidas aí de vocês. Mas era importante que Jesus tivesse nascido de uma mulher virgem, como estava predito por Isaías, como estava ali profetizado por Isaías. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel. O que significa Emanuel?
Quem sabe? Quem sabe? Ah, eu queria estar aqui na sala de aula, hein? Deus conosco, Emanuel. Isso se cumpriu aonde? Mateus 1. Vamos lá, é lá e cá. Mateus 1, nos versículos 22 e 23. Mateus 1 diz assim, eis que a Virgem está citando, né? Vamos ler o 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta? O profeta Isaías, ele vai citar o texto. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está aqui o cumprimento da profecia sobre o nascimento de Jesus, o nascimento da Virgem, tá bom? E por fim, onde Jesus ia nascer? Onde Jesus ia nascer? Miqueias 5. Miqueias 5, eu já citei essa profecia para vocês numa aula passada, a aula que fala que Deus age nos detalhes da nossa vida, mas vou citar novamente porque está falando sobre o nosso assunto aqui. E tu, Miqueias 5:2. Se você não achou ainda, pausa o vídeo, acha, depois você retoma. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias sabia que era Jesus? Não, mas ele sabia que era um Messias que reinaria para todo sempre, cujas origens são desde os tempos eternos. Sabia disso, que é o que o texto está falando. E isso se cumpriu onde? Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu em Belém, quando a Virgem concebeu em Belém, aí tudo fez aquela... A cabeça deles se abriram. Olha o que Miqueias falou, olha o que Isaías falou, tudo está fazendo sentido, porque o Messias veio, porque o menino Jesus nasceu. E o cumprimento está lá em Mateus 2. Mateus 2, versículos 5 e 6. Mateus 2, 5 e 6. Está citando mais uma vez o texto. Em Belém da Judéia, indagava eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades, as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo em Israel. O meu povo Israel, tá bom? Essas foram algumas profecias acerca do nascimento de Jesus. Não dá para citar todas aqui, eu queria terminar com essa aqui, falando acerca da cidade que ele deveria nascer. Vejam aqui como a revelação progressiva é importante. O que nós encontramos no Antigo Testamento está esclarecido no Novo Testamento. Está esclarecido, desvendado no Novo Testamento. Então, quando Jesus vem, nós olhamos lá para o texto de Efésios 1, nós aprendemos, nós desvendamos a vontade de Deus, que foi manifestar a glória da sua graça em Jesus. Em Jesus. E essas coisas aconteceram, essas profecias foram realizadas acerca de Jesus antes mesmo dele nascer. Então, a importância aqui de Jesus para a história. E a importância de Jesus para a nossa vida. Para a nossa vida. Assim como a palavra de Deus aponta ou ressalta a importância de Jesus, na nossa vida também deve ser assim. Eu devo ser como ele. Se eu desejo servi-lo, eu devo andar como ele andou. Então, esse conhecimento que nós obtemos aqui vai ressaltar a importância de Jesus, o nosso Senhor, a quem nós devemos a nossa vida, nossa obediência, o nosso respeito e tudo que possamos ser ou fazer. Tá bom? Não tem versículo para hoje, só o de Gálatas 4:4, da manhã, que vocês devem me entregar. E na semana que vem nós continuamos esse assunto, partindo aí do nascimento de Jesus, os eventos históricos que estão relatados ali nos 4 evangelhos. Eu vou explicar para vocês por que 4 evangelhos. Não bastava só um? Vocês vão aprender semana que vem por que nós temos 4 evangelhos, 4 relatos acerca de Jesus. Porque eles são contraditórios? Não são? Vamos aprender semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.